Olá, sonhadores! Que bom estar de volta, muito bom estar de volta. Olha, e assim, eu já estou meio que comemorando por antecipação. Nós estamos caminhando para 48 mil inscritos. Isso é uma maravilha, que eu só tenho a agradecer a vocês, sonhadores que acreditam nesse trabalho e que têm, assim, levado adiante essa minha fé, né? Eu posso chamar assim, que o sonho é um companheiro, é um mensageiro, ele está contando alguma coisa que a gente precisa saber. E esse número de inscritos no nosso canal confirma muito isso, né? De como nós temos necessidade de entender os nossos sonhos. Este que eu vou contar agora, ele é mais do que um sonho, ele abre sabe assim, um leque, porque a pessoa que encaminhou o sonho, ela fala muito dela e fala numa questão complicada para nós lidarmos assim na consciência, que é a morte. A gente tem muita dificuldade de tratar disso, mas vocês vão conhecer a história dessa sonhadora, ou pelo menos aquilo que ela trouxe, depois que você se inscrever aí no nosso canal. Vamos lá, vamos reforçar esse time rumo aos 50 mil, tá bom? Então é assim, sonhei que conversava com uma mulher que tinha uma espécie de capacete na cabeça, enfeitado de pedras preciosas, principalmente esmeraldas. A roupa dela era no mesmo estilo do capacete. Nunca vi nada parecido. Eu queria participar do culto religioso que ela coordenava. Não sei que religião era aquela. Quando então ela me disse que não seria possível porque eu estava morta. Eu respondi com alegria, bem que eu desconfiei que já havia morrido. Tinha quase certeza disso, mas como não vi nenhum túnel de luz, achei que ainda estava viva na terra. No sonho, eu senti alívio com aquela notícia e era estranho estar morta e me sentir como se estivesse viva. Mas, sobretudo, era um alívio a constatação de que eu estava morta. Eu havia morrido aos 7 meses de idade num acidente. Ao acordar, fiquei confusa. Era como se eu não estivesse entendendo por que estava acordando ou por que parecia estar viva. Sabe me dizer algo sobre sonhos com a própria morte? Tenho sonhos onde eu passo por aborto espontâneo e nem chego a nascer. Eu sonho muito com vidas pós-morte e sempre acordo com uma sensação de pesar, como se essa vida não fosse minha verdadeira vida, algo bem estranho. É como se eu tivesse que interromper a vida lá para estar aqui, ou como se aqui fosse o sonho da vida de lá. E estar aqui me soa confuso, falso, algo um tanto forçado, como se eu fosse um fantasma, uma entrante, alguém que não está de fato aqui no planeta. Em muitos momentos eu não me sinto viva aqui e essa sensação é muito forte. Parece que estou apenas esperando as horas do dia passarem para voltar para lá e ao dormir. É como se eu tomasse esse corpo emprestado para estar aqui durante o dia, mas nem com esse corpo eu me identifico direito. Ninguém que eu conheço tem esse tipo de sonho, porque isso acontece comigo desde criança. Eu não sei a idade que ela tem, né? Então, o desde criança é relativo quando eu não sei a idade que essa pessoa tem. Mas assim, claro que a gente pode sim sonhar com a própria morte, mas não é um assunto que a gente consiga tratar
naturalmente, digamos assim, mesmo em sonho, porque a gente não consegue se confrontar com a própria morte. É difícil, mas esses sonhos acontecem. Só que o que esta sonhadora, esta jovem, não sei, só que o que ela traz é algo que vai além do sonho. Parece-me que nesse mecanismo aqui que ela traz para a consciência, tem um componente religioso muito forte, algo que ela não identifica, ela sabe que é um componente religioso, mas ela não identifica qual. Ela só sabe que a mulher estava com um capacete, então não é uma religião que ela conheça, mas ela entende que seja assim. Então veja, ela não podia participar dessa cerimônia religiosa porque ela estava morta. E ela achava isso maravilhoso. Então, todo esse relato que ela traz aqui, claramente, né, está aqui claro, dito com as palavras dela, a dificuldade que esta pessoa tem de lidar com a vida. Quanto esta moça se refugia numa ideia de que a morte, o outro mundo, o outro lado, é um lugar melhor do que aqui. E inclusive ela associa morrer a um túnel de luz, que só pode fazer sentido se alguém realmente acreditar. Tem muito mais a ver com crença, embora existam relatos inúmeros de trabalhos sérios, inclusive, que falam da vida pós-morte. E aí eu não estou falando de religião, porque se você olha para o kardecismo, por exemplo, para algumas outras religiões reencarnacionistas, a gente vai falar de vida após a morte com muita naturalidade e com inúmeros trabalhos, obras publicadas, livros e tal. Não é o caso, porque ela não fala aqui de nenhuma religião. Ela fala de uma ideia de que o outro lado, que ela também não descreve como é, o outro lado é melhor do que esta vida aqui. E ela coloca assim várias visões, digamos assim, que ela tem a esse respeito. E relata, inclusive, que já sonhou com aborto espontâneo, que ela nem nasceu, que ela preferia estar do outro lado. Então, assim, o que eu teria a dizer para esta sonhadora? É algo muito maior, digamos assim, do que o sonho que você traz. E eu a encheria de perguntas. Por que esta vida aqui é tão difícil? Qual a ideia que ela tem de vida após a morte? Qual a curiosidade? Quanto é que ela já pesquisou nesse sentido? E por que a vida aqui é tão desagradável? O que é que na vida dela, acordada, real, é tão inadequado? O que é tão difícil de carregar? Por que tanto desprazer com esta vida aqui? Qual é o fardo que esta pessoa carrega que ela tem a impressão ou a certeza, não sei, de que lá do outro lado isso é muito melhor? Eu diria para você, procure conversar com alguém sobre isso, com um líder religioso que você confie, a quem você possa recorrer. Converse com quem trabalha com as teorias ou as religiões reencarnacionistas, para você aprofundar essa questão que parece aborda você de todos os lados, né? Com sonhos e com essa insatisfação de estar aqui neste mundo, lidando com ele do jeito que ele é. Porque me passa que enquanto você está lá sonhando com a vida melhor depois da morte, você não está vivendo esta vida aqui acordada
com tudo que ela pode lhe ensinar, com tudo que ela pode lhe trazer e pode estar trazendo de bom. Então, procure alguém com quem você possa conversar, né? Um e-mail encaminhado ou uma mensagem encaminhada pela página de sonhos não me permite, seria leviano da minha parte, dizer alguma coisa objetiva ou mais conclusiva com elementos tão concretos, porque é muito mais que o sonho. Há elementos concretos aqui que eu diria para você: procure ajuda, seja numa constelação familiar para entender por que você quer ir, seja numa religião ou com um líder religioso que você confie, ou numa terapia, numa abordagem mesmo psicológica, para você, uma linha que você escolha, para você entender por que esta inadequação de estar nesse mundo. Agradeço muito você ter confiado este seu sonho ao canal, e gostaria muito se você pudesse me dar um retorno ou nós conversarmos mais a esse respeito, tá bom? Muito obrigada e até o próximo encontro.